Oi, gente, essa é a nossa reunião, nosso debate para discutirmos a respeito de um filme que deu bastante polêmica, tem dado bastante conversa, que é o filme O Poço. Nós vamos aqui gravar uma discussão, gravar um debate a respeito desse filme, com a participação de quem? Bom, de algumas pessoas que já são bem conhecidas na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, e na região aqui, Oeste Paulista e Norte Pioneiro. Então, quem são essas pessoas? Sou eu, Luiz Bosco, eu sou psicólogo, professor do curso de Psicologia e do curso de Artes Visuais da Unifil, aqui da cidade de Ourinhos, estado de São Paulo. A minha contribuição aqui visa no sentido de a gente pensar um pouco em instituições a respeito. A gente vai contar também com a presença online do professor Diogo Almeida, ele é filósofo, ele é historiador, mestrado em filosofia, e ele reside atualmente na Irlanda. Já foi professor aqui na Unifil também, e em escolas aqui da cidade de Ourinhos. E a gente tem também o professor doutor Maurício Saliba, que é professor da pós-graduação da UEMP, a área dele é Sociologia, Direito, Filosofia, Psicologia, ele é também diretor da escola Criar Redação aqui de Ourinhos, interior de São Paulo. Então a gente tem um trio aí de amigos que dialogam sempre a respeito de temas atuais. De vez em quando a gente pega um filme também para debater, filmes que ajudam a gente a pensar questões importantes para a nossa sociedade, questões importantes para o momento histórico que a gente vive. Então a ordem vai ser a seguinte: primeiro vai falar o professor Diogo, depois eu falarei, e por fim o professor Maurício Saliba, com 15 minutos no máximo cada um disponíveis para falar. E depois a gente abre para o debate. Lembrando sempre, quando alguém estiver falando, por favor, mantenha o seu microfone desligado para evitar interferência. E vamos lá, vamos aproveitar bem o debate. Então, professor Diogo, é com você agora. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui ao vivo, online. Eu nunca tinha feito esse trabalho, esse serviço de fazer alguma live. Estou estreando aqui com vocês, mas enfim, um prazer imenso. Se tiver tudo correndo bem, não tiver nenhum problema de som, ou se cair a internet, alguma coisa, a gente vai dar continuidade até os 15 minutos. Queria mandar um abraço, então, para o Luiz, que fez o convite, né, que a gente estava aproveitando esse tempo, então, que é ocioso, de certa forma, mas ser um tempo ocioso, produtivo, e mandar um abraço, então, também para o professor Maurício Saliba. A gente já faz esses encontros antes, presencialmente, desde 2014, né, se eu não me engano, e agora a gente está aqui online, eu distante. Talvez eu tenha que falar um pouco baixo, se vocês perceberem assim, porque aqui já são 11 horas da noite e os vizinhos estão meio que dormindo. Eu não avisei ninguém que ia fazer uma live. Quem sou eu, né? Eu vou fazer uma live. Mas, enfim, estamos aqui fazendo essa apresentação. Sobre o filme O Poço. Um filme interessante, né? Um filme que impactou a todos nós e causa, ao longo de todo o roteiro dele, né, muita angústia e muita sensação de sufocamento até, porque você não sabe o que está acontecendo, você passa o filme todo meio perdido, sem saber o que de fato está ocorrendo ali. Como é muito rápido, muito dinâmica a narrativa do filme, você se perde várias vezes tentando compreender e tentando entender, né? Para quem assiste comigo o filme, eu tento ficar parando de vez em quando, que não é muito bom, né? Parar toda vez para comentar. Então isso acaba incomodando uma pessoa que estiver assistindo junto. Mas talvez seja, ou fosse essa a melhor forma de assistir o filme O Poço, né? Tentando respirar, tentando compreender. Porque são várias teorias e várias questões sociais, né, sociológicas e até filosóficas que estão postas ali no filme. Né? À medida que o filme vai correndo, você vai ficando angustiado com qual vai ser o desfecho do filme, né? Qual vai ser o desenrolar do desfecho desse filme. E aí você
vai percebendo e vai notando que você tem ali inúmeras reflexões a respeito, filosoficamente, por exemplo, né, no Pacto Social do Thomas Hobbes, né, quando você põe aquela questão de que todos nós, para sairmos do estado de natureza, que é um estado de selvagem, né, de selvageria, para poder viver em sociedade, você vai ter que, enfim, viver diante de algumas regras, de algumas condutas do pacto social, que é assunto que o Luiz vai tratar depois, né, das instituições. É curioso também quando você percebe que você pode ter uma reflexão, isso na hora a gente, é tanta coisa, né, mas depois a gente vai pensando, a questão mesmo ambiental, né, ou, enfim, o desperdício no sentido de quanto que a gente consome, sociedade do consumo, a gente produz muito para desperdiçar. E aí você vai vendo aquilo no filme, vai causando um incômodo, certa angústia que a gente vai tendo, e isso que é o refletir filosófico, causar esse incômodo, que vai fazendo com que a gente perceba o quanto que a gente desperdiça comida, desperdiça dinheiro, desperdiça muita coisa. A gente acaba sendo muito exploratório em tudo, a gente já sabe disso, né? Isso é uma discussão que já vem de longo tempo, mas parece que é nessas horas que a gente vai tendo esse tipo de reflexão, né? E, inclusive, por nosso tempo mesmo, por que a gente está vivendo agora. Talvez se esse filme tivesse passando para o grande público, né? Ano passado, por exemplo, todo mundo teria gostado, talvez. Muita gente ia não entender e ia desistir de ficar falando do filme, e acaba virando um filme cult, né? Um filme interessante, inteligente, mas que ninguém conhece direito. Porém, talvez o sucesso do filme, como muita gente falou, tem falado, é o momento que a gente vive, né? O momento dessa, não digo nem da questão de governo, né? E, claro, poderia estar aqui para falar do Bolsonaro, essa é a grande vontade minha, mas já que não é disso que eles estão falando, a gente pode trazer a reflexão do coronavírus, né, do Covid-19. As pessoas nos primeiros dias, desesperadas, né, deslocadas, saíram correndo atrás do mercado, fazer compras e compras de coisas que elas não sabem nem se elas vão usar, né, sacos e pacotes de papel higiênico, para quê? Né? Que medo é esse de ficar sem papel higiênico? Não só isso, mas também de comida, né? E ali no filme fica clara a questão do compartilhar, né? Você tem que comer o que tem na hora ali, porque o mês que vem talvez você não tenha o que comer, né? E ali você não vê ninguém se preocupando de cima, se preocupando com o de baixo, o de baixo fala com o de cima não escuta. E talvez essa seja uma discussão que o Maurício vai fazer depois, eu não sei, mas enfim. É a grande questão do capitalismo, né? A grande questão de que não é também dizendo que o capitalismo é ruim, não é essa questão, vamos agora levantar a bandeira do comunismo, o cara foi embora para a Europa e virou comunista de vez. Não é isso ainda. Mas a questão é justamente no sentido de que o que a gente tem por desperdício, né? A gente cria gado, por exemplo, para comer carne, e assim, teoricamente, uma das bandeiras dos veganos é essa, né? Mas eu consumo carne. Eu não consigo deixar a carne. Mas eu consigo compreender, a gente cria gado para confinamento exploratório, né? Não é para sobrevivência simples. Não é para uma questão de que o homem rural, o homem, né, do tempo 200 anos atrás, enfim, ou em si, o nosso ancestral primitivo que se alimentava de carne, que era o que alimentava, era o que dava sustância, era o que dava proteína. Hoje você tem outras alternativas, talvez, mas se não fosse por esse motivo, será mesmo que seria necessário tudo isso que a gente faz para o combate ao consumo exploratório da carne? Enfim, são reflexões para as futuras gerações.
E nisso eu trago também, inclusive, o próprio Hans Jonas, né? Muita gente conhece aí o filósofo Hans Jonas, que é um filósofo que trata da questão da heurística do medo. Entre outras coisas, esse conceito filosófico, ele diz respeito à questão de que muitas vezes é melhor que você tenha uma atitude um tanto exagerada neste momento, porque sabe que futuramente, se nada for feito para conter, evitar um desastre, uma catástrofe, enfim, algo pior, né, pernicioso de fato, nocivo de fato, é melhor que você, então, um tanto que exagere nas suas condutas nesse momento, para que depois não tenha grandes consequências piores. É o caso, por exemplo, do isolamento social, né? Muita gente, eu sei que de cidade do interior, talvez tenha 1 ou 2 casos aí de coronavírus, e a pessoa fala, mas não, aqui não vai chegar, não é comigo, não é com a gente, né? Pois é exagerado, é exagerado. Vai causar outros problemas econômicos, por exemplo? Vai. Mas aí é que está a grande questão. E se essa doença se espalhar de fato para um país como o nosso, que é continental, e acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos? E olha que nós estamos falando do maior país, assim. A gente sabe que, tudo bem, tem a China, mas ainda é a grande potência do mundo, os Estados Unidos da América, né? E tão poderosa e com agora esse problema para resolver dentro de casa. Enfim, essa é a grande questão da empatia, né? Que o filme também tenta demonstrar empatia, preocupação com o outro, compartilhar, dividir, né? Outras leituras que foram feitas, eu fui pesquisar na internet para poder falar alguma coisa, né? Porque eu aceitei o convite, óbvio, para matar a saudade, né? Mas, enfim, outras reflexões dizem respeito até à religião, né? Que seria um tanto quanto messiânico, né? De messianismo, o Salvador, enfim. Pode ser feito também uma leitura religiosa, porque tem vários momentos no filme que é dado isso para a gente ficar pensando e refletindo. Mas o pior problema, acho que ninguém nem tenta entender muito, é a questão do final do filme, né? O filme, quando termina, e você tem que dar uma resposta, né? De algo que não está funcionando dentro do poço. Então vamos preservar o doce, né? A papa, a cota. Tudo foi devorado, menos o melhor doce, o mais bonito, errado, né? E é o interessante da história, né? Porque no final eles acabam entregando esse doce para a menina, para a criança. E a criança é que é a resposta. A criança é que é o símbolo de toda a história. E aí termina o filme daquele jeito que todo mundo fica meio que atônito, parado, olhando um para o outro. E agora? O que vai acontecer? Nada, né? Você que vai ter que criar uma reflexão, uma interpretação. Mas algumas pessoas consideram que esse final, um tanto quanto teleológico, né, de salvação e esperança no futuro, de que, se isso for possível, porque o filme é totalmente desesperador, né, é a questão de que essa criança pode ser a resposta no futuro. O futuro da humanidade é essa geração. Essa geração aqui nós vamos ter que dar um jeito de educar, de explicar, enfim, digamos, dialogar com ela num sentido de que ela tenha mais empatia e todos os objetivos que eu coloquei agora há pouco, né? Enfim, já está dando quase os meus 15 minutos aqui de fala. Se houver alguma outra pergunta, algum outro comentário direcionado a mim, ou pedindo para que eu fale alguma coisa, estamos aí para poder participar mais um pouco. Agradeço a atenção e espero que os outros nossos colegas aí contribuam mais ainda com a discussão. Um abraço.